Então nós somos mais que vencedores. E vencedor, ele vence. O vencedor, ele vence dores. Então tá doendo, pastor, significa que você venceu. Tem cicatrizes, pastor, você venceu. As marcas de Jesus revelam que ele venceu. Então não tem como você vencer, querido, muitas vezes, se você não tiver o que enfrentar. Você vai enfrentar. Para você enfrentar, para você ser um vencedor, você vai ter que enfrentar. Não adianta ficar fugindo. Amém? Não adianta ficar se vitimizando. Tá difícil. Eu sei, irmão. Tem conta para pagar, pastor, não tem dinheiro. Talvez essa realidade você se acostumou, mas você não nasceu para viver assim. Aleluia. Você nasceu. Então diga isso comigo. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Agora você vai falar na linguagem da fé. Eu quero que você repita isso. Não fique me olhando não. Isso é o que eu estou falando aqui, é a linguagem da fé. A Bíblia fala que nós somos o que? Mais que vencedores. Diga assim, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Diga assim, eu recebo. Amém? Você é mais que vencedor. Né? Aleluia. Deixa eu falar para você, Jesus, ele venceu na cruz. E por ele ter vencido, nós vencemos. E por que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores? Porque Jesus venceu primeiro, e aí ele já venceu. Então, a nossa vida, querida, é uma caminhada que já foi conquistada. A sua vida é uma caminhada que já foi conquistada. O que você precisa? Só tomar posse, receber o que já foi conquistado. Aleluia. Pastor, e o que foi conquistado? Você lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para saber o que foi conquistado. A salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna, a vida abundante, a cura, a saúde, a prosperidade, a paz, o amor, a alegria. Tudo veio no pacote aonde? Da vitória da cruz. Então todo filho de Deus tem direito legal ao que Cristo conquistou. Por isso nós somos mais que vencedores. Pastor, quem é que está falando isso? O próprio Deus. A palavra de Deus, ela é irrevogável, ela não pode mudar. E a Bíblia fala que ele vai cumprir, ele lança a semente, ele lança a palavra, né? E ela vai cumprir o que agrada a Deus. Então o que agrada a Deus? Você e a sua família na presença dele. O que agrada a Deus? Um jovem no meio da imoralidade se guardando para o casamento. O que agrada a Deus? No meio da corrupção você sendo fiel. Isso agrada a Deus. No meio de um mundo de pecado você se mantendo santo, como foi falado sexta-feira. Amém? Aonde muitos têm ido na mão do mundo, você anda na contramão. Então nós somos mais que vencedores. Nós nascemos para vencer. Aleluia. Você e eu nascemos para vencer. E essa palavra que eu quero declarar hoje, né, que o Espírito Santo estava falando no meu coração, é uma mensagem que eu já ministrei. Só que eu ministrei ela só para os homens. E hoje eu quero trazer para a igreja. Aleluia. Até a boca. É as bênçãos de Deus, amém? É as bênçãos do Senhor. Vai derramar para a direita e para a esquerda na sua vida. Você crê nisso? Então abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16. Primeira Samuel capítulo 16. A palavra do Senhor diz assim no versículo 6. Não, vamos ler do versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Agora você vai pular lá para o versículo 6, 16, 6.
Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 10: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, esse que apacenta as ovelhas. Disse pois a Samuel a Jessé: envia e o mando chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Aleluia. Aí o versículo 12 diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe. Ele era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, queridos? Que palavra abençoada, maravilhosa. Porque, irmãos, Davi ele foi escolhido, né, pelo Senhor para governar, para reinar. O tema dessa mensagem é do menosprezado ao vencedor. Do menosprezado ao vencedor. Então, se você for ler e ver a história de Davi, você vai ver, querido, que logo na sua chamada ele foi menosprezado. Fizeram uma reunião e não chamaram ele, né? Davi não foi chamado, mas o Senhor tinha escolhido Davi. E a gente vê como Deus ele honra Davi. E a gente conhece Davi e a gente sabe que ele leva uma identidade e ele é conhecido como um homem, né? É um homem segundo o coração de Deus, um homem que agrada a Deus. E às vezes a gente não sabe como agradar a Deus. A gente tenta com o nosso jeito, a gente tenta fazer algumas coisas. Mas, querido, deixa eu falar algo para você. A vida de Davi teve seus altos e baixos, teve as suas falhas. Mas por que, pastor? Mesmo Davi caindo, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. A gente vai ver que porque Davi amava a Deus. E se você, pastor, mas ele caiu. Mas ele se arrependeu. E como a Bíblia fala, que Deus ele não vê a aparência, ele vê o coração do homem. Ele falhou, mas dentro do seu coração ele estava arrependido. E para Deus não, uma coisa, sabe que Deus ele não resiste? Diga assim comigo: um coração arrependido. Deus não resiste, irmão. Quando Deus vê um filho que se arrependeu, ele perdoa. Aleluia. Ele perdoa, mas a gente sabe que o pecado ele deixa marcas, ele tem consequências, mas Deus ele perdoa o nosso pecado. Aleluia. E Davi, irmãos, ele foi um homem que se destacou nas guerras, se destacou nas batalhas e se sobressaiu, porque havia uma unção de Deus sobre a vida dele. Quem está comigo aqui? E Davi ele era movido por isso, por desafios. Sabe, querido, todos nós precisamos entender algo. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para vencer, como nós estamos declarando. Sabe, uma pessoa, né, que não tem esse desejo no seu coração de conquistar, ele só está vivendo, só está existindo. E Deus não te chamou, não te criou, né, só para viver uma vida, deixa a vida me levar. Não, Deus te escolheu, sabe, querido, para viver uma vida de conquista. Uma vida, sabe, de tomar posse de tudo aquilo que já foi conquistado. Como a Bíblia fala, somos mais do que vencedores. Sabe, então você precisa entender algo. Pelo que você está vivendo? Pelo que você está se movendo? Só para encher a barriga, né? Só, né, para amanhã de novo, e amanhã, não tem mais nada. Porque às vezes nós nos contentamos com tão pouco. E Deus sempre tem algo a mais para fazer, porque não faltando para mim, pastor, está tudo bem. Mas sabe que isso revela egoísmo. Revela egoísmo, porque se não está faltando para mim, eu estou pouco me importando com quem está do meu lado. Você está entendendo?
Então, quando está transbordando na minha vida, o meu transbordar vai ser o quê? A provisão do meu irmão. Quando está transbordando a alegria de Deus, eu vou chegar na casa do triste e vou levar essa alegria. Quem está comigo aqui? Está transbordando dinheiro na minha conta, eu vou abençoar alguém, vou abençoar a obra de Deus, sabe? Eu vou investir no reino. Tá sobrando isso aqui, é muito sapato, eu vou ofertar, vou doar para quem não tem. Você está entendendo? Então, não peça só para você, peça para transbordar. Porque às vezes a gente tem uma falsa humildade. Não, pastor, eu só quero que Deus não deixe faltar nada para mim. Poxa, você só está pensando em você. Você está entendendo? Quando a gente diz assim, Deus, não, pastor, para Deus só não quero que falte nada em casa, para minha família. Poxa, irmão, tem que transbordar. Porque Deus nos chamou para ter uma vida e uma vida em abundância. Então, transbordar de Deus vai alcançar famílias, vai alcançar pessoas. É por isso que eu não posso buscar a Deus só por mim. Eu busco a Deus por mim, pela minha família, pela igreja, pelas pessoas que ainda vão entrar nessa igreja, né? Pelas pessoas que passam tristes, cabisbaixas. Nós chamamos a existência, como a pastora estava falando. Nós chamamos o nome de algumas pessoas que pedem oração. Sabe, querido, porque a gente é movido, sabe, por sempre algo a mais. Por desafio. Se você não é movido por esses desafios, irmãos, você perdeu o sentido da sua vida. Você só está existindo, mas Deus te trouxe hoje neste lugar. Por quê, pastor? Porque desafio. Não, tá bom a vida que eu estou vivendo, mas desafio te faz crescer, irmão. Desafios vão fazer você crescer. Tem pessoas que querem tirar a habilitação, mas tem medo de dirigir carro. Tem medo, né, do trânsito. Mas ele tem um sonho de ter o carro próprio. E como é que você vai ter o seu carro próprio, dirigir o seu carro próprio, se você não enfrentar o medo do trânsito? Você está comigo aqui? Você está sendo movido por um desafio. Qual é o desafio? Um sonho de tirar a habilitação e ter o seu carro próprio. Mas você tem medo do trânsito, né? Você tem medo da buzina, mas você é movido por isso. Porque é um alvo seu. É um desafio que você quer conquistar. Então, os desafios, eles vão fazer o quê? Você crescer. Eu tenho um sonho de falar em inglês, mas eu tenho... Sabe, pastor, eu tenho um sonho de falar em inglês, mas eu tenho medo, sabe? Vai que eu fale errado. Vai que numa apresentação alguém vá sorrir, achar graça de mim. Eu tenho medo disso. Se você sempre ficar falando isso, você nunca vai ser um vencedor, irmão. Você vai ser um colecionador de sonhos, né? Mas nunca vai ser um realizador. Mas Deus te chamou e te escolheu para ser um realizador. Os desafios fazem você crescer. Aleluia. Os desafios vão fazer você crescer. Eu tenho um sonho de um dia subir no altar, declarar uma palavra, liberar uma palavra de Deus, né? Mas eu ainda não sei ler direito, né? Mas se você ensaiar lá na sua casa, se você orar, buscar ao Senhor, andar com quem já está lá na frente, porque às vezes para você vencer desafio, você tem que andar com quem já está lá. Você está comigo aqui? Você tem que andar com quem está lá, irmão. Todo dia Davi, ele ia lá na guerra, dar uma olhadinha. Ele conversava com os soldados. O que está rolando aí? O que está acontecendo? Davi, ele estava por dentro do assunto da guerra, porque Davi ia todo dia lá deixar comida para os irmãos, e ele aproveitava a oportunidade para se informar como era a batalha, porque Davi tinha um desejo muito ardente de guerrear. Mas sabe por que ele não podia? Porque ele era pequeno, ele era novo. E outra coisa, ele tinha uma função na casa dele, tinha que cuidar das ovelhas. E às vezes a gente está fazendo algo tão pequeno e a gente sonha algo grande e acha que não, é muito grande para mim ter o meu negócio próprio, ter a minha loja, sabe, ser um empreendedor. Não tem como crescer aqui no Angelim, não tem como prosperar, pastor. Sabe, querido, mas eu digo algo para você, que se você está sendo movido pelo Espírito Santo, você vai derrubar esses desafios. Se você está sendo movido pelo Senhor, se você está caminhando em cima da palavra de Deus, as portas irão se abrir, e as bênçãos do Senhor correrão atrás de você.
Os sinais acontecerão. Irmãos, o que está sendo ministrado aqui pode destravar a tua vida. Essa palavra aqui pode destravar os teus sonhos nessa noite. Eu não estou aqui brincando não. E o Espírito Santo está mandando falar isso. Tem muita gente que está engavetado, mas está na hora de tirar e se deixar o medo de lado e enfrentar o desafio. Eu estou aqui para ativar a fé que dá dentro de você. Amém? Eu estou aqui como boca de Deus para ativar e tirar todo o medo do seu coração. Não eu, mas o Espírito Santo que está operando nesse lugar. Aleluia. Então os desafios, querido, eles fazem o quê? Eles forjam vencedores. Os desafios, eles forjam vencedores. E o que é forjar? É preparar, é fazer, é criar. Aleluia. Na era medieval, as crianças eram treinadas. Os soldados romanos, querido, o Império Romano, eles conquistaram quase toda a Europa. Todo mundo temia, né, o reino, o Império Romano, porque a estratégia deles se sobressaía sobre todos os outros exércitos da época. Eles não eram os mais fortes em si, mas eles tinham estratégia, eles estavam lá na frente. Eles sempre viam além. E os vencedores sempre olham além dos desafios. Tem alguém que está pegando essa palavra aqui nessa noite? Os vencedores sempre vão olhar além de Golias, irmão. Olha que eu não estou falando gigante, porque para Deus não existe gigante. Amém? Nem a morte pôde o detê-lo, aleluia. Então não tem gigantes, não tem desafios que Deus não possa vencê-los. Então, amados, os desafios vão forjar os vencedores. Então não tem como, Senhor, tira essa luta de mim. Isso aí pode estar te preparando para vencer. Isso pode estar te amadurecendo. Senhor, muda esse homem. Ele quer mudar primeiro você. Deixa que Deus vai lidar com ele. Senhor, né, muda essa igreja. Não, irmão, né? Poxa. Sabe, querido, às vezes nós queremos que tudo mude, o Brasil muda, nós queremos que os políticos mudem, mas você não muda. Você pode se mudar lá para a Europa, mas continuar com os mesmos costumes. Você pode andar lá no meio dos granfinos, mas você não se acostuma, porque você é acostumado com açaí, com a farinha e com a mortadela. Você está entendendo? Mas se você está aqui com uma postura de vencedor, de um dia estar lá, o que vai acontecer? Quando você estiver lá, você não vai passar vergonha, porque você já se preparou antes. Você já se equipou muito antes. O que eu estou falando aqui, você pode pegar para qualquer área da sua vida, irmão. Aleluia. Você se preparou antes. Quando você sabe o que a estação, né? A estação ela é separada em 4 períodos, né? Tem um verão, primavera, outono, inverno, primavera e verão de novo, né? Verão, outono, inverno e primavera, é isso mesmo. Mas você percebe que quando você vê esses desfiles de moda, eles estão no verão, mas já estão lançando a moda de quê? De outono e de inverno. Eles estão no verão, mas já estão lançando a moda. Por quê? Porque os estilistas eles já ficam olhando, não, já tem que preparar a roupa de outono, porque senão não tem pão para a gente comer. Eles estão se preparando para vender, sempre lá na frente. E às vezes a gente só está acostumado com o hoje, né? Na verdade não é nem com hoje, a gente só está preocupado com o momento. Com o momento. Em que sentido, pastor, que o senhor está falando? Né? Não se prepara, não se equipa, porque a minha condição não deixa, pastor. Pastor, eu sou tão pequeno, eu sou tão pobre, né? Não, irmão, você não é nada disso. Sou doente, pastor, não dá mais para mim. Não, meu irmão. Quem está em Cristo, Ele faz nova todas as coisas. Aleluia. Nova criatura Ele é. Eis que tudo se faz
Oh, glória a Deus. É isso aí, Lara. Glória a Deus, aleluia. Então olha só, a afronta que nós passamos muitas vezes no dia a dia vai definir onde você vai chegar. Essa palavra, né, de menosprezado ao vencedor, essa palavra desprezo significa desrespeitar, não dar valor devido, significa declarar nulo, declarar que não existe. Alguém que está desrespeitando você, para você, essa pessoa, né? Essa pessoa, para você, para ela, não faz diferença nenhuma. Então, quando há desrespeito, quando um pai é desrespeitado, né? Você está falando, olha, não faça isso. Aí a criança parece que ela nem te ouviu. Ela vai lá e faz. O que está acontecendo? Ela está desrespeitando, está tornando aquilo ali nulo. Não adianta o que você fala. Então, às vezes, as situações, querido, que acontecem diante de nós, tem nos paralisado. E Satanás, ele menospreza a fé dos filhos de Deus. Ele vai querer todo o tempo passar por cima. Sabe, a vida, os desafios que ele todo o tempo vai te esmagar se você parar. Se você parar de crer, se você parar de confiar no Senhor, se você parar de buscar, se você parar de se alimentar, esses desafios vão te atropelar, irmão. Vão parar em nome de Jesus. Então, o que acontece no meio da nossa caminhada como cristão, como filho de Deus, como homem e mulher aqui na terra? Nós passamos por momentos que nós somos desprezados. O desprezo vem. Davi foi ou não foi desprezado? Foi. O profeta chegou. O profeta Samuel, irmãos, ele era a presença era a própria boca de Deus na terra. Porque nessa época era somente alguns homens que Deus escolhia para falar ao povo. E só era por meio do sacerdote e do profeta. Então o profeta veio na casa dele, na casa de Davi, mas não chamaram Davi, desprezaram o rapaz, não comunicaram. Se apresentaram os 7 filhos, mas o menor não estava lá. E a Bíblia faz questão de mencionar que os 7 passaram. E sabe o que a Bíblia fala também? Que quando Samuel ele viu o primeiro filho de Jessé, o que aconteceu? Ele ficou alegre, ele ficou feliz. Olha o que o versículo está declarando aqui. Versículo 6. Vamos ler o versículo 6. E sucedeu que, estando eles, viu a Eliabe. Olha, ele viu o primeiro filho, Eliabe, e diz: certamente, olha o que Samuel falou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por que Samuel falou isso? Porque, irmãos, quando Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido, Saul, a Bíblia fala que ele sobressaía sobre todos os israelitas. Ele era alto, ele tinha um porte físico bom, de guerreiro. E nessa época, né, ele guerreava, ele sobressaía, né? Então ele tinha uma postura, e ele foi escolhido pela forma humana. Você está comigo aqui? Porque ele tinha uma aparência já de um rei, porque ele era alto, forte. Então Samuel, a visão que Samuel tinha é que novamente Deus ia ungir, Deus ia separar um rei que fosse o quê? Forte, alto. E o que foi que Samuel viu? Certamente é esse aí. Você está comigo aqui? Então, amados, mas olha a resposta de Deus para Samuel. Versículo 7, leia aí na sua Bíblia. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho, diga isso, rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Samuel foi confundido, porque ele pensou: certamente esse aí é o novo rei. Olha só, olha o tamanho desse cabra, olha só o porte físico dele, olha, ele fala grosso, fala bonito, anda bonito, né? Mas não era ele. E o Senhor falou assim: olha, não olhe para a aparência. O que isso quer dizer, irmãos? Não está falando apenas de beleza exterior, mas está falando, né, de não olhar para o homem.
não olhar para a realidade natural, porque aquilo que é de Deus, Ele vai revelar no seu coração. Então às vezes a gente se empolga: não, pastor, essa porta de emprego eu não vou perder, é de Deus para a minha vida. Não, essa é a hora de eu fechar negócio, essa é a hora de eu... Não, pastor, eu vou viajar, eu vou para lá, quando eu vou passar um ano eu vou voltar depois rico. A proposta é boa, aí você olha para a sua condição, pela necessidade, aí você se atrapalha. E a gente vê, não, né, é bom negócio. Mas Deus fala algo para você, querido, que aquilo que é de Deus pode parecer pequeno, mas te prepara, que vai se tornar uma abundante chuva. Às vezes as pessoas não valorizam os pequenos começos. Você só tem que começar, irmão, porque a gente já quer começar lá em cima, né? Mas olha só, quando a gente, se fosse para a gente nascer grande, a gente não ia nascer um bebê, né? Já ia nascer barbudo já, igual o pessoal fala aí, filho de camarão, né? Barbudo, já ia nascer. Não, irmão, Deus, Ele ama esse processo da vida. Tem animal, eu estava vendo esses dias uma série, um documentário sobre o reino animal. Tem animal que nasce em algumas horas já está andando, mas tem uns que não, ficam lá, passam um tempo até conseguir ficar em pé. E o filho do ser humano, ele passa até um ano. Tem crianças que começam a andar com 8, 9 meses. Uns já lá depois do ano começam a andar. Mas você percebe, querido, que esse processo você vai ter que vencer desafios. Você está comigo aqui? Vai ter que se adaptar. E às vezes a gente vai ser desprezado. Vai aparecer pessoas que não vão se importar com o que você fala, não vão notar a sua presença ali. Mas entenda algo: o Senhor está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre ti. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém na empresa, pode ser às vezes alguém perto de você. Pode ser às vezes seu marido, que você fala e ele não dá crédito. Ou então pode ser a sua esposa, você fala e ela não dá crédito. Mas deixa eu falar algo para você: por trás desse desprezo, o Senhor está te equipando, o Senhor está te vendo. Ele quer ver como você vai se posicionar. E a Bíblia fala que Davi chegou. Você vê ele chegando fazendo onda. Vocês não me chamaram, e agora também eu não vou sentar aí com vocês, só de mordido. Não. Quando Davi entrou na sala, o Senhor falou para Samuel: esse aí, pode ungir, que é esse rapazinho aí. A Bíblia fala que ele era formoso, de boa aparência. Ele era jovem, irmão. Davi era novo. Mas a Bíblia fala, querido, que ninguém sentou na mesa até Davi chegar. Então existem mesas, querido, que ninguém vai sentar, porque Deus está preparando você para a dupla honra. Você está comigo aqui? Dá um glória a Deus, amém? Aleluia. O que permanece dentro de você, irmãos, é o que vai definir onde você vai chegar. O desprezo muitas vezes traz uma revolta, uma indignação. Aí você quer chutar o pau da barraca, você não quer ficar calado, sabe? A carne quer reinar, né? Quem pensa que é? Porque nós seres humanos somos orgulhosos. Quem ele pensa que é? Nem minha mãe falou assim, nem meu pai falou assim comigo. Quem ele pensa que é? Mas todo desprezo, Deus está por trás disso, nos preparando, nos equipando para quê? Para forjar em nós a criação mais perfeita dele. Nós somos a sua imagem e semelhança. Irmãos, Deus não quer que ninguém sofra. Mas deixa eu falar para você: o pecado entrou no mundo, aí tudo se desequilibrou. Era tudo perfeito, aí o homem fez burrada. E aí Deus, ele deixou um caminho para a gente. Você está entendendo? Só que nós procuramos os nossos próprios caminhos. Eu acho que é assim, eu acho que Deus é assim. Não, eu acho que... Não é o que você acha, não é o que o pastor acha, é o que a Bíblia fala.
Tem muita gente que às vezes chega comigo e diz: pastor, eu acho que a gente tinha que fazer assim na igreja. Irmão, não é você que vai dizer ou nada, eu tenho que ouvir Deus. Se eu não ouvir Deus, irmão, a palavra, claro que a gente se submete, a gente tem uma liderança, a gente tem uma equipe. Não que eu não possa ouvir conselho, claro. Existem pessoas que às vezes, querido, como eu já falei, no mínimo, todo líder ele precisa ter 3 pessoas confidentes. 3 pessoas, todo mundo. Se você é alguém que quer ter sucesso na sua família, nos seus negócios, você precisa ter no mínimo 3 pessoas. Alguém que possa lhe aconselhar, alguém que possa estar com você, e alguém que possa, senta aí que agora eu quero falar com você. Porque o conselheiro, ele fala e se vai embora, se sai, é só um conselho. Como a gente fala, se o conselho fosse bom, a gente não dava. Então o conselheiro, ele não quer romper a aliança, ainda que você faça tudo ao contrário. Mas para ele quer ficar de boa com você. Mas existe o pai. Senta aí que agora eu que vou falar com você. E aí você tem que ouvir. Não importa como ele fala, você tem que sentar e ficar calado. Você vai ficar com raiva? Vai. A gente fica com raiva, irmão. Vai ficar zangado? Vai ficar triste? Vai. Vai se sentir injustiçado? Vai. Mas para que é isso? Para o crescimento. Porque o pai, ele vê além do que você vê. Você está comigo aqui? E Deus está nos chamando nessa noite para sentar. Senta aqui, porque eu quero fazer você decolar. Chega de viver pedindo. Chega de viver uma vida mesquinha. Sabe, chega de viver na corda bamba. No fim do mês, poxa, vai ter que emprestar dinheiro, vai ter que passar a maquininha no cartão para pagar o... Chega. Deus quer que transborde. Vou ter que pedir para o agiota. Isso é pecado, isso é terrível. Não é de Deus. Não vai faltar, vai transbordar. Mas para isso tudo acontecer, querido, eu preciso ter pessoas. Você está comigo aqui? Samuel veio e ungiu Davi. Ungiu. Sabe o que estava acontecendo? Essa palavra unção significa separação. Deus estava separando Davi. Agora, esse camaradinho aqui não é mais alguém qualquer. O meu espírito está sobre ele. Ele foi ungido. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E quando o Espírito Santo, irmão, toda pessoa que entrega o coração para Jesus, o Espírito Santo automaticamente se apodera dessa pessoa. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Aleluia! De ousadia. Então diga ao medo: vai embora, em nome de Jesus. Então o que tem permanecido dentro de você? Se é o medo, irmãos, você sempre vai fracassar nos seus projetos. Os visionários, eles sempre dão um passo incerto. Porque dentro deles, para eles, se eles fracassar, aquilo ali não é o fim, eles vão continuar. Porque eles estão determinados a continuar até alcançar. Então sua família, seu casamento precisa de uma transformação, continue. Permaneça crendo, confessando. Você quer ver os seus sonhos, sabe? Você quer ver a sua vida ter uma viravolta, o seu ministério? Permaneça fazendo, permaneça caminhando. Continue enfrentando, ainda que você seja desprezado, ainda que você seja ferido até por mim, que estou ministrando para você aqui. Mas deixa eu falar algo para você, nós não queremos ver ninguém parando. Os desafios, irmão, como eu falei, eles vão forjar em nós o caráter de Cristo. Eles vão forjar em nós a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você viva uma vida para a glória dele, uma vida, sabe, abençoada. Amém? Irmãos, Deus, ele nunca vai definir alguém, ele nunca vai definir pessoas por aparência, mas pela sua essência.
Deus não define pessoas por aparência, mas por essência. O que o senhor quer falar com isso, pastor? Pelos propósitos que ela tem. Se os seus propósitos, né, estão dentro da realidade que agrada a Deus, você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus, Ele vê as pessoas, irmão, não é pelo que elas, pela sua aparência, pela sua eloquência, pelo que elas sabem fazer, não, por aquilo que elas carregam no seu coração. A simplicidade, a humildade, a verdade, a vontade de ver a bênção de Deus, sabe, de fazer o bem, de praticar a justiça. Glória a Deus. Deus, Ele não define pessoas por isso, por aparência, mas pela sua essência, por aquilo que a gente carrega. Davi, querido, ele foi desprezado pela sua família, mas no lugar da desonra, Deus trouxe para ele dupla honra, porque a Bíblia fala que ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Então, aonde ele não foi honrado, Deus trouxe dupla. Você está entendendo? Aonde ele não foi honrado, Deus trouxe. Porque se está na Bíblia, diga assim, é para mim. Se está na Bíblia, é para você e para mim, irmão. Então, aonde você foi envergonhado, Deus quer trazer dupla honra. Se você tinha uma vida financeira, sabe, miserável, vergonhosa, comprava e não pagava, vivia todo enrolado, você vai comprar e vai pagar antes. Aleluia, não tem nada do cartão de crédito, é tudo no débito, à vista. Eu estou falando nessa área financeira, mas se você trouxer para todas as áreas da sua vida, querido, você vai ver a dupla honra de Deus. Você está vendendo as suas mercadorias, mas tem um monte reservada. Está saindo, mas você já está com a mercadoria, com estoque, tudo colocado. Não tem só 3 pecinhas guardadas, não. Vai ter lá tudo lotado. Você crê, irmão? Olha, se tem empresário aqui, eu não sei, mas o Senhor está mandando eu falar isso. O Senhor está mandando eu dizer isso. Aleluia. Porque a Bíblia fala, querido, que Deus honrou, Deus ungiu. Olha o que a Bíblia fala no versículo 13. Então Samuel tomou vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. No meio dos seus irmãos. Lá na roda, quando você ousou sonhar, quando você ousou casar, né, ser o primeiro a entregar a vida para Jesus, ser o primeiro a fazer algo diferente da sua família, quando você ousou, tá ficando doido, não vai dar certo, não sabe nem falar direito, né? Não dou um mês para isso quebrar, não dou um ano para esse casamento acabar. Isso é fogo de palha. Agora quer dizer que quer ser quase virando pastor, te muda para a igreja, né? Agora quer dar uma de crente, fez tanta coisa, tanta besteira na vida. No meio aonde dá desonra, Deus quer trazer a dupla honra. A Bíblia está dizendo isso, irmão. Aonde Davi foi desonrado, Deus trouxe dupla honra. Você está comigo aqui? Deus trouxe dupla honra. Porque Deus tem um negócio, sabe com quem é desprezado, irmão? É só para confundir quem se acha. Porque Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele oferece favor aos humildes. Glória a Jesus por isso. Irmãos, a presença de Deus é ela que vai te fazer prosperar. A presença de Deus, irmãos, ela vai nos preparar para o processo de conquista. A presença de Deus veio sobre Davi, preparando Davi para o quê, pastor? Pelo que havia de vir. Logo depois dessa unção, a gente vai ver o que aconteceu. Então a presença de Deus, ela nos prepara para aquilo que Deus quer que a gente conquiste. Então o tempo de preparação, o que a Bíblia fala? Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então o tempo, a preparação de hoje é a conquista de amanhã. O que você se prepara hoje é a sua vitória amanhã. Mas sabe como o brasileiro é? Deixa tudo para cima da hora. Não, quando chegar na quinta-feira eu vou me preparar para fazer a minha célula. Não, quando chegar, né, no dia do cartão eu vou ver se o dinheiro aqui, vou fazer a contagem.
Não, quando tiver, né, quando chegar janeiro, eu vou fazer meu processo, meu planejamento pessoal. Não, quando eu resolver essa área da minha vida, eu vou começar a ser fiel no meu dízimo. Eu vou começar a fazer as coisas para Deus quando Deus abrir essa porta para mim. Você está comigo aqui? Quantas pessoas, não, pastor, quando Deus abrir essa porta para mim, eu vou ajudar a igreja. Irmão, várias pessoas já falaram isso para mim. Sabe o que acontece? Deus abre a porta e ele foge. Não ajuda, irmão, porque não é assim que funciona. Você está comigo? Santificai-vos hoje, para que amanhã Deus possa fazer maravilhas. Irmãos, Deus ele age com de repente, mas Deus ele ama esse planejamento. Deus ele ama a preparação. E olha só, Deus estava preparando Davi. A presença de Deus veio sobre Davi para conservar ele para um propósito maior que Deus tinha para ele. Qual era? Ser rei. Ele foi ungido. Ele já era rei. Oficialmente ele já era rei. Só que ainda tinha Saul. Saul ainda estava no cargo. Perante Deus, Davi já era o rei. Mas diante dos homens, Saul era o rei. Mas para Deus, quem era o rei era Davi. E você vai ver que até Davi consumar, receber a coroa, demorou muitos anos. Ele foi perseguido. Todo o tempo, Saul tentando matar ele. E várias oportunidades Davi teve de matar Saul. E sabe o que ele fez? Ele não matou. Porque ele temia ao Senhor. Ele honrava a Deus. Ele disse: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Ele honrava a Deus. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Não perca a presença, não saia. Então olha só, irmãos, a presença de Deus ela vai te preparar para o processo de conquista. Continue ainda aí no capítulo 17, só vire a folha. Capítulo 17, pule lá para o versículo 42. 17, 42. A presença de Deus, irmão, vai nos preparar para o processo de conquista. Olha só, Deus ungiu Davi no capítulo 16. E no capítulo 17, no versículo 42, ele já enfrenta o desafio. O primeiro desafio diante de todos, mas ele já tinha lutado contra o urso e contra o leão. Também fez parte do processo da preparação dele. Mas olha o que diz o versículo 42. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o que aconteceu? Diga assim: desprezou. Porque Golias desprezou Davi, porquanto ele era jovem, ruivo e um rapazinho simpático. Versículo 43. Disse, pois, o filisteu: olha só as palavras de Golias: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a sua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Solte aí por enquanto, irmão. Olha só, quando Golias, irmãos, Golias tinha uma estatura no mínimo, sabe, de 3 metros. 3 metros. Era considerada a estatura dele, os gigantes dessa época, as pessoas de porte alto, de 2,70 para cima. E era essa a faixa do tamanho de Golias. Mas Davi era um jovem, irmão, um adolescente, saindo ainda da juventude, entrando na juventude, cuidava das ovelhas do pai. E Golias, ele foi treinado para ser um guerreiro. Você está comigo aqui? As suas armaduras pesavam em torno de 60 quilos, irmão. Mais pesado que uma saca de cimento. Tudo que ele usava, os aparatos que ele usava, a sua lança. Imagine como não seria o braço desse homem. Todos os dias carregando aquela lança, o escudo, capacete, sapatos, né? O peso que aquilo ali tinha. Mas aí esse camarada chega e vê Davi,
pensa que eu sou quem? Meu amigo, eu vou te matar agora. O que tu está fazendo aqui? Eu vou matar você. Não importa se tu é bonzinho ou não, eu vou te matar. Deixa eu falar algo para você. Eu trouxe uma palavra, acho que foi quarta-feira, sobre intimidação. O que é intimidação? A intimidação, querido, é a arma de Satanás para te paralisar. Ele quer te intimidar. E ele usa a intimidação para paralisar os seus sonhos, para você deixar de viver os sonhos de Deus. Satanás tentou intimidar Jesus lá no deserto, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. É por isso que é importante saber a palavra de Deus, irmão. Saber aonde você está firmado, porque Satanás vai tentar te intimidar. E a Bíblia fala, querido, que ele desprezou Davi. Ele não considerou a presença de Davi. Eu vou passar por cima desse cara. Entendeu? Ele considerou Davi um nada. O desprezo. Então, diante das lutas, querido, você vai ser desprezado. Diante das suas batalhas, às vezes a gente vai se sentir desprezado. Mas você precisa confessar quem está com você. Confesse quem é que está com você. É por isso que a gente tem que falar, irmãos. É por isso que a gente tem que se alegrar mesmo não querendo. É por isso que eu tenho que ir para a igreja mesmo não querendo. É por isso que, não, eu vou pegar minha havaiana, eu vou para o culto. Não, coloque a sua roupa mais bonita. Se arrume, se prepare. Você está com vontade, né? Só um cocôzinho aqui na cabeça. Vai para a igreja, né? Não, se arrume, se prepare para adorar a Deus. Aleluia, venha cheiroso, venha bonito. Se você sabe que vai suar, então passe bastante perfume. Aleluia. Você sabe que vai pular, vai dançar, vai celebrar ao Senhor. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Se você quer mais espaço para dançar, você não vai ficar no meio da igreja, você vai para frente. Você vai sentar na frente, você vai celebrar, você vai glorificar. Sabe, querido, isso é fé. Você está vendo toda a sua família indo para um lado, mas você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia, eu creio, eu vejo meus filhos discípulos do Senhor. Até as pessoas, olha, está ficando doido. Está vendo doido? O que as pessoas falavam para sua mãe, amor? Não via o que as filhas da... A Helena, parece que a Helena não está vendo o que as filhas dela estão fazendo. Mas só Deus e a minha sogra sabiam o que ela estava vendo. A batalha dela na madrugada. As minhas filhas vão casar com pastores, com homens de Deus. As minhas filhas vão ser pastoras. Senhor, eu vejo. E quem conhece a história da minha sogra sabe o poder das suas orações. Todas as suas filhas hoje são pastores e cuidam de igrejas e são casadas com pastores, homens de Deus. Eu sou mais bonito, tá? É verdade ou não é? Amém? Irmãos, deixa eu falar um segredo para você. Celebre antes de ver. Se alegre antes de ver. Fique ligado aqui, amém? Celebre antes de ver. Irmãos, o mundo está cheio de tristeza e de alegria passageira, de alegria momentânea. Tu vê os jovens hoje, sabe com o que os jovens se alegram? De ficar na frente da rede social, ficar dançando na frente do TikTok. Que coisa besta. Alegria no meu tempo era ficar jogando bola até tarde com meus irmãos, com os amigos, né? Soltando pipo, né? Passear. Depois do culto, tudo isso eu fazia durante a tarde, mas à noite terminava o culto, estava lá, todo mundo, era até 10h30, 11 horas, todo mundo dançando, cheio de jovem, adolescente, ninguém queria ir para casa. Aleluia. Não tinha, nessa época, todo mundo saía pingando da igreja, não era porque a igreja estava quente, não, era porque todo mundo era intenso. Aleluia. Hoje a Ana Liz me puxou, porque sempre é eu que puxo ela, hoje ela que me puxou para dançar. Sabe, irmão, nós precisamos
saber quem está conosco. Quem é que está com você? Quem anda com você? É um Deus triste, derrotado? Ou é um Deus vitorioso? O Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz Moisés enxergar uma maravilha. A sarça pega fogo, mas não se consome. Não tem cheiro de queimado, mas o fogo estou vendo. Sabe, se o seu Deus não é um Deus de maravilha, que Deus é esse que você serve? Se Deus quiser, pastor, eu vou ser curado. Que negócio é esse, irmão? Para de falar isso. Não venha mais falar isso perto de mim. Não, pastor, se Deus quiser já deu certo. Nunca mais fale isso. Que Deus sempre quer. Deus sempre quer. E Ele não somente quer, Ele já fez. A linguagem da fé é proibido falar isso. Se Deus quiser, claro que Deus quer, irmão. Agora você precisa aprender a se adaptar a essa linguagem, a esse posicionamento. Olha o que Davi falou. Versículo 42, né? Aí 45. Olha o que Davi diz. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Toma essa. O desprezo vem, a tristeza vem, né? Aí o que foi que Davi fez? Tu vens a mim com isso aí, mas eu vou a ti contra, porque tu não tá, tudo isso que tu está fazendo não é para mim não. Tu está afrontando Deus. Tu sabe com quem tu está te metendo, cara? E aí Davi foi para cima também. Ele confessou quem Deus era para ele. Não importa o que as pessoas falem da sua igreja, falem dos seus sonhos, falem do seu Deus, mas você tem que saber o que você crê. Nunca suba nesse altar para falar algo. Irmão, glória a Deus, aleluia. Suba convicto. Deus vai mudar a tua história. Quando você parar alguém na rua, você olha, Jesus que mudou a minha vida vai mudar a tua também. Porque Jesus continua ressuscitando famílias, sonhos, transformando realidades. Deus vai te dar vitória, irmão. Deus está mudando hoje a nossa mentalidade, a nossa confissão, a nossa visão, o que nós declaramos diante dessas lutas do desprezo. Confesse quem está com você. Quem é que está com você, irmãos? O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Mesmo diante dessas perseguições, queridos, seja fiel ao Senhor. Diante dessas perseguições, seja fiel a Deus. Eu quero só para encerrar, deixar aqui 4 atitudes que você e eu devemos ter diante do desprezo, diante da afronta. 4 atitudes que você tem que fazer, que Davi nos mostra aqui. A Bíblia fala que ele disse isso, e ele continua no versículo 46: o Senhor te entregará na minha mão. Versículo 46 está falando assim, o Senhor, você pode grifar isso na sua Bíblia, te entregará na minha mão. Minha família o Senhor está entregando na minha mão. A minha prosperidade, a minha cura, a minha saúde divina, o meu ministério abençoado, próspero, entregará na minha mão. Aleluia. Você recebe, irmão? A salvação da minha casa está entregando nas minhas mãos. O pecado não vai destruir com minha família. O Senhor está entregando nas minhas mãos. Foi isso que ele falou, o Senhor está entregando nas minhas mãos. Então o que isso aqui mostra? Que toda essa afronta, tudo que, irmãos, tudo que Davi ouviu, ele não trouxe para dentro dele. Então a primeira atitude que você tem que fazer diante do desprezo, não trazer para o seu interior. Não traga palavras de ofensa, de afronta, de intimidação para dentro de você. Se você trouxer para dentro de você, você vai paralisar. Você não vai crer que Deus pode mudar o seu casamento. Você não vai crer que Deus pode lhe curar. Você nunca vai conseguir levantar a cabeça, como a Bíblia fala, leve os meus olhos para o monte. Você pode até falar isso, mas você não vai conseguir ver se você deixar as palavras ecoarem na sua mente e no seu coração. Você está comigo aqui?
Tá aqui a voz da tristeza, o dia parece que está triste, aí você fica, ainda coloca um fundo musical para chorar. Não, celebra, coloca o volume no máximo, eu vou dançar, vou fazer as coisas me alegrando na presença de Deus. Aleluia, é aí que eu vou celebrar, eu vou para cima, irmão. Então não traga o desprezo para dentro de você. Primeira atitude que Davi fez, ele não trouxe nenhuma ofensa, ele não trouxe o desprezo de Saul para ele, porque sabe que ele poderia ficar envergonhado. Esse cara vai me matar. Olha, estou com uma baladeira na mão. Mas sabe o que Davi fez? É com essa baladeira aqui, ó, que eu vou te derrubar. Tu pensa que é quem? Pensa que está falando qualquer um? E vou contra ti no nome do Senhor. Irmão, tu pode ter uma baladeirazinha na tua mão, mas ela vai no nome do Senhor, vai destruir todas as fortalezas de Satanás. Você está comigo aqui? Aquilo que está na sua mão, se Deus está com você, se torna grande. Aquilo que está na sua mão com Deus se torna grande. Aquilo que está na sua mão com Deus se torna grande. Aquilo que está na tua mão com Deus se torna grande. Você está entendendo essa revelação para a sua vida? O que você tem nas suas mãos? O que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, me mostra o que tu tens nas suas mãos. O que é que tu tem, irmão, pastor? Senhor, eu só tenho um cajado. Joga o cajado no chão. Se transformou numa serpente. Quando ele estava diante do mar vermelho, e disse, lembra, o que é que tu tem nas tuas mãos? Ele feriu as águas com o cajado, com aquilo que ele tinha na mão. Aquilo que você tem na sua mão pode parecer, irmãos, somente as vasilhas. Existia uma mulher, irmãos, que tinha, o seu marido serviu o profeta Eliseu, para você entender o que Deus está falando nessa noite. E o seu marido morreu, e sabe o que aconteceu? Eles ficaram na miséria. O provedor morreu, e os credores chegaram para cobrar a dívida. E eles queriam levar os filhos escravos para pagar a dívida do pai, porque eles não tinham como pagar a dívida. E essa mulher foi com o profeta Eliseu. Olha, meu marido era teu servo, e estava aqui, ele era servo do mesmo Deus que o Senhor servia, ele estava aqui lhe servindo, e está acontecendo isso. Você tem que saber as fontes, como eu estava falando, saber com quem você precisa falar, andar. E sabe o que aconteceu? Eliseu perguntou: o que tu tem lá na tua casa? O que tu tem? E ela nem sabia o que tinha. Ela lembrou: eu só tenho uma vasilha e um pouquinho de azeite. Pode emprestar vasilhas da tua vizinhança e coloque azeite nela. A Bíblia fala, irmão, que era tanto azeite, tanta vasilha, e o azeite não parou. Deus multiplicou aquilo que ela tinha nas mãos. Pode se tornar pequeno na sua mão, mas quando está na mão do Senhor se torna grande. Quando está na mão do Senhor se torna grande. Você está aqui. Muitas pessoas que, irmãos, procuram e às vezes desprezam o que Deus está fazendo nesse lugar. Mas aqui nesse lugar Deus está mudando histórias. Deus está transformando mentalidades. E você está no lugar certo, irmão. Então não traga para o seu interior o desprezo nem a afronta. Essa é a primeira atitude que você tem que fazer diante do desprezo. Não trazer para dentro, para o seu interior. Segundo, confessar a palavra da fé. Diga assim: confessar a palavra da fé. O versículo 46 também diz isso: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça. Olha só, olha a ousadia de Davi: ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje, olha só, hoje, tudo que você quer viver, traga para hoje no nome de Jesus. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Deixa eu falar algo para você. A esperança joga tudo para o futuro, mas a fé, ela é para agora. A fé, ela é hoje, é agora. A fé, ela é. Tudo que é esperança, a gente joga para o futuro. É por isso que eu falo para você, não diga se Deus quiser, porque você está jogando a sua cura lá para o futuro, lá para a sua esperança. A esperança joga aquilo que você quer lá para a frente, mas a fé, ela traz a certeza agora. Hebreus 12 trazia a existência, confessar a palavra da fé. Davi falou: hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão, eu vou cortar a tua cabeça e vou te arrastar para fora do arraial. Você está entendendo? E todo mundo saberá quem é o Senhor. Confesse a palavra da fé diante do desprezo, diante da afronta. Terceira atitude, versículo 47. Olha só o que Davi falou: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Ele vos entregará na minha mão, na vossa mão, na nossa mão, na sua mão, querido. O que Davi está revelando aqui? Ele está adorando ao Senhor. Você precisa adorar o Senhor, viver uma vida de adoração, de entrega a Ele. Adore ao Senhor na sua casa, adore ao Senhor com as suas atitudes, adore ao Senhor com as suas palavras, com os seus pensamentos. Adore ao Senhor lá no seu trabalho. Honre ao Senhor quando você está diante do pecado. Desvie do pecado. Isso você vai estar adorando ao Senhor. Sabe, os seus lábios não foram feitos para murmurar, para reclamar, mas para adorar ao Senhor. Davi estava declarando: e saberá, todo mundo vai saber que o Senhor salva. Não é da forma humana, não é com espada, porque o Senhor é a guerra. Aleluia. E Ele vai te entregar nas minhas mãos. Então adore ao Senhor. Você quer ver as situações mudarem? Adore ao Senhor. Você quer ver um ambiente de tristeza dar lugar à alegria? Coloque louvores. Comece a dizer: Senhor, eu sou alegre. A tua palavra diz: mais vale um dia nos teus atos do que outra parte 1000. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Adore ao Senhor, né? Adore, coloque louvores, coloque palavra. Comece a liberar a palavra de Deus na sua casa, diante das circunstâncias. Adore ao Senhor. A quarta atitude, versículo 48 até o 51, diz assim: sucedeu que, levantando-se o filisteu. Olha, você percebe que Golias não falou mais nada. Ele só falou aquela afronta, e agora só era Davi rebatendo. Ele só falou aquele desprezo. Satanás, ele joga só uma intimidação. Se você der crédito, ele vai te silenciar. Mas você percebe que depois daquilo só foi Davi que falou. Você está entendendo? Só foi Davi que se posicionou. E olha que Davi declarou: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali pedras, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha, e o tomou e lhe cortou com ele a cabeça. E vendo os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Vamos aplaudir o nome do Senhor, irmão. Você está entendendo? O que você estava vendo aqui, o fim que nós estamos vendo, foi porque Davi viu antes. A fé vai te fazer ver antes. A fé fez Davi confessar. E o que estava acontecendo? O que Davi confessou. A quarta atitude: neutralizar o inimigo. Como é, pastor, que a gente neutraliza o inimigo? Através do ir. Ou seja, atitude. Não adianta ficar só orando. Você tem que se levantar, tem que sonhar, tem que planejar, tem que ir. A Bíblia fala que Deus, Ele nos dá poder para prosperar, para adquirir riqueza. Se você quer prosperar, levante, planeje, trabalhe, vá atrás.
Coloque o Senhor na sua frente. Profetize, levante mais cedo. Começa a ungir toda a tua casa. Abençoa teus filhos. Antes de sair para trabalhar, fale com Deus. Te levanta. A Bíblia fala, querido, que Deus, Ele se achega a nós. Toda pessoa que se achega a Ele, se achegará a nós. Então, irmãos, atitude. Não adianta ficar só na oração. Estou esperando em Deus. Não, se levante. Você quer frutos na sua vida de oração, se levante nas madrugadas. Você quer conhecer mais de Deus, se levante na intimidade. Venha para o discipulado. Venha para os treinamentos. Venha para os cultos. É dessa maneira que nós vamos derrotar os gigantes, querido. Gigantes não, os Golias da nossa vida, que aparecem em todo momento para tentar nos paralisar, intimidar, sabe, dizer que você não vai conseguir, dizer que a gente não... Não, irmão, te levanta. Davi, a Bíblia fala que Davi não ficou esperando. Quando ele viu que Golias se levantou, sabe o que Davi fez? Davi se levantou, irmão, pegou a pedra e foi para cima. Davi não correu fugindo não, ele correu de encontro. Ele foi para cima. E ele jogou a pedra, acertou a testa. E quando ele viu que o gigante caiu, ele correu para cima do gigante. Ele não tinha nenhuma espada na mão. Sabe o que ele fez? Ele pegou a espada de Golias e torou a cabeça dele. Você está entendendo, irmão? Não tenha medo, vá para cima. Os desafios vão forjar em nós um caráter de vencedor. Porque Cristo, irmãos, porque Cristo é soberano sobre a morte. Porque Ele desceu até lá para enfrentá-la e venceu a morte. Fique de pé no nome de Jesus, aleluia. Então hoje você vai adorar o Senhor sem peso, com alegria. Você vai reduzir as artimanhas de Satanás a nada nessa noite, aleluia. Você pode começar a adorar o Senhor, liberando suas confissões de fé. Começar a declarar sobre a sua vida: a minha casa é do Senhor, os meus negócios são do Senhor, eu sirvo a um Deus que é soberano. Essa igreja está pequena para as 100 almas que estão chegando. Meu Deus, eu trago à existência aquilo que o olho não viu ainda e nem subiu o coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que creem. Adore ao Senhor, igreja, adore ao Senhor. Adore ao Senhor no nome de Jesus. Começa a liberar brados de louvor, de glórias a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos aos céus, porque o Senhor está prestes a fazer algo extraordinário esses dias na sua vida. Você vai testemunhar. Você vai derrubar, querido, todas as artimanhas. Eu declaro todas as afrontas de Satanás, todas as palavras de desprezo de alguém que você amava, que te machucou, que te paralisou, eu declaro caindo por terra agora. Eu declaro sobre Israel não vale encantamento. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você verá os seus filhos e os filhos de teus filhos andando na verdade, na palavra do Senhor. Andando na palavra do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Estão vindo tempos de refrigérios, estamos vivendo tempos de alegria. Comece a celebrar ao Senhor, comece a se movimentar aí onde você está. Comece a mover os seus pés e dizer: eu estou caminhando em direção ao propósito de Deus. Estão vindo tempo de refrigério, de alegria e regozijos, tempo de glória e dupla honra. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não vamos adorar o Senhor.
já posso ver. Estão chegando. Vamos, vamos, vamos. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que quantos já podem ver nesse lugar? Eu já posso ver. Estou vivendo, meu Deus. Estou chegando. Aleluia. Eu declaro que você verá a mão do Senhor operando ao teu favor. Você testemunhará das maravilhas de Deus. Na minha casa, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres. Estão chegando. Estão vindo tempo de abundância. Vamos! Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. E mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Eu já posso ver. Estão chegando. Estão chegando. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move, o que nos move é o que nós cremos. É o que nós cremos. Nação Santa. Nação Santa. Somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. somente a igreja e não caminhamos. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar você, meu irmão. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos e não caminhamos pelo que vemos. Meu Deus! O que nos move é o que nós temos. E nação santa, e somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Somente no vocês e não caminham. Levante suas mãos aos céus. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, meu Deus, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos. Aplauda o nome do Senhor. Libera um brado de louvor a Ele. Glória a Deus.
amém. Quantos Golias caíram nessa noite? Diga amém. Glória a Deus, amém, igreja. Sente aí em nome de Jesus. Aleluia. Só quero dar uns avisos rapidinho em nome de Jesus. Irmãos, muito obrigado. Sabe que você leva essa presença. Leve essa presença para a sua casa, para a sua vida. Terça-feira agora, nós vamos ter... Sexta-feira, nós vamos ter a rede de casais, né? Para quem não sabe, de mulheres, né? Nós mudamos o calendário da nossa igreja e a gente vai estar se adaptando. O culto do extraordinário deu lugar às nossas redes. Todas as redes vão funcionar na sexta-feira. Então essa primeira sexta vai ser com as mulheres. Quem está entendendo? Hoje tivemos muitos irmãos que não vieram, tá bom? Mas eu creio que estão acompanhando na live. Então sexta-feira nós teremos a rede de mulheres, tá bom? Amém? Então as mulheres aí animadas, avivadas, e vamos ganhar almas. Vamos encher esse lugar de mulher, tá certo? E vamos celebrar e adorar o Senhor. Nós vamos estar aqui com o Ministério de Louvor para fazer o louvor junto com as mulheres, tá bom? Eu vou estar aqui, o Mael vai estar aqui também, e vamos adorar o Senhor juntos aqui. Vai ser uma noite extraordinária. Então, vamos encher esse lugar aqui de mulher. Aleluia. Então, olha só, dia 22 será a rede de homens. No final, eu vou falar com os homens que estão aqui. Tem uma missão para vocês. Então, quarta-feira, culto da família. Quinta-feira, nós temos a nossa célula Conexão. Cadê a galera da célula Conexão? Nossa célula de jovem e adolescente. Nossa célula de jovens e adolescentes. Todas às 19h30, quinta-feira, no centro comunitário, aqui na rua do lado do Rosa de Saron. Bateria. Do lado da Rosa de Saron, né? A gente vai estar indo toda quinta-feira lá. Então, também a nossa célula está sendo bênção de Deus. E vamos começar a trabalhar, viu, irmã Liette, Emily, né? Mara, Flaviane, a Gabi também, para trazer já os jovens para os cultos. Na quinta-feira a gente convida eles, a gente trabalha com eles na célula, e no domingo a gente traz eles para a igreja. Quem está comigo aqui? A nossa equipe aí da célula, a gente vai trabalhar assim. Vamos começar a introduzir esses convites para vir ao culto, né, na quinta-feira. Vamos investir e vamos trazer também a nossa equipe da célula para o domingo, para o culto. Glória a Deus, querido. Então fique de pé, deixa eu orar por você. Eu queria agradecer todos os irmãos, né, que tiraram tempo, né, ontem para estar conosco, ainda que ontem por causa da chuva atrasou mesmo, então, mas foi maravilhoso. Todo mundo comeu, irmão? Todo mundo comeu? Né? Todo mundo comeu bem. Eu espero que você tenha repetido, né? Entendeu? Porque não era para sobrar e não sobrou muita coisa não. Infelizmente não tinha como trazer pedaço do bolo para todo mundo, né? Que era pequeno, só deu mesmo para a família. Mas eu agradeço a cada irmão que compareceu ontem, né? Os que não puderam também ir, que avisaram, eu agradeço, né? E vamos continuar avançando agora, só esperar o homem nascer. Aleluia. Então levante sua mão, deixa eu orar por você. Amém. Agradecer a presença ali da nossa irmã, é a esposa do irmão Augusto, né? Bem, obrigado. Vamos aplaudir a vida dessa mulher de Deus. A nossa irmã também aqui, amiga da Thaís, fique à vontade, viu? Casa é nossa, no nome de Jesus. Levante sua mão, meu Deus, meu Pai. Eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença. Que o Senhor Jesus te abençoe e te leve em paz, em segurança, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão aí. Glória a Deus.